reze com a Canção Nova de São José dos Campos. Reze com a Canção Nova de São José dos Campos. Para você exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia, seja para tirar passaporte, se matricular na universidade ou trabalhar no serviço público. Se você não votou nem justificou a ausência nas eleições, regularize sua situação. Acesse tse.jus.br e saiba como ficar em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Peregrine comigo, Padre Wagner Ferreira, pela Terra Santa e Itália. Percorreremos caminhos que marcam a nossa fé na Galileia e na Judéia. Visitaremos ainda na Itália basílicas em Roma, Assis e Cássia. Saída em 15 de setembro. Acesse caminhandocommaria.com ou ligue 12 3186 2055. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Seu cartão de crédito é uma maneira segura e prática de ajudar a Canção Nova. Quando você escolhe essa forma de contribuir, evita filas em bancos e lotéricas, pois o débito acontece diretamente em sua fatura mensal do cartão, além de não pagar taxas adicionais. Cadastre-se ou altere sua forma de contribuir para o cartão de crédito e receba um presente especial. Acesse clube.cançãonova.com. Um sonho do coração de Deus, reunir aqueles que Ele escolheu, jovens do mundo todo, juntos para impactar o mundo com a verdade que é Jesus Cristo. Papa tem a certeza de que, no fundo da alma, vocês darão uma resposta generosa e grande a esta convocação. Jornada Mundial da Juventude 2023. Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 31 minutos. Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 29 de maio de 2023 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, no carro ou até do celular, a FM 95.9. Ou ainda pode baixar o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e procurar pela sua FM 95.9. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E a baixa nas temperaturas ou mesmo o início do inverno é motivo de atenção para as doenças respiratórias. As temperaturas mais baixas favorecem a disseminação dos vírus causadores de infecções, como gripe e resfriado. Além dessas doenças, como sinusite, rinite, crises de asmas e bronquite, aumentam consideravelmente. A transmissão dessas doenças ocorre muito por conta do confinamento e permanência em espaços fechados e com pouca ventilação, o que facilita a circulação dos micro-organismos, principalmente os vírus respiratórios. E se eu perguntar aqui, conhece alguém que esteja gripado, resfriado, com sinusite, rinite, tosse, enfim, tenho certeza que você vai me responder que tem alguém. Isso se não for você mesmo. Pois bem, além de ter muitas pessoas nessa situação, a impressão que nos dá é que a cada ano que passa, chega a essa época do ano, mais e mais pessoas parecem ficar mais doentes e parece que está demorando mais para melhorar. Mas será que é isso mesmo? Será que é só uma impressão nossa ou não? Tem como prevenir essas doenças? E as ites, as famosas ites da nossa vida? Quais os tratamentos inovadores têm mudado ao longo dos anos?
alimentos? Essas e outras dúvidas, o nosso convidado de hoje, que é especialista nessa área, imunologista e também alergista, irá nos auxiliar e nos ajudar a entender um pouco mais. Tá com tosse? Como ele mesmo disse, tá encatarrado? Manda pra gente essa pergunta pra cá que a gente vai ter uma alegria de poder te orientar. 12 3019 8801. 12 3019 8801. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Meio-dia mais 34 minutos e vamos falar sobre a previsão do tempo, até porque hoje ela tem grande referência no nosso tema, né? Porque quando a gente pensa na temperatura mais baixa, ou no tempo seco, ou na chuva, tudo isso favorece a questão respiratória. Fernanda Lima, conta pra gente, parece que tivemos uma mudança, uma garoinha fina aí para começar a semana. Esse tempo mais nublado, mais fechado deve continuar ao longo da semana. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Vamos começar o nosso boletim do tempo de hoje pelo Vale do Paraíba. Nesta segunda-feira, segundo os meteorologistas, o dia deve ser de nebulosidade variável em grande parte do período e com chance de chuva a qualquer momento, mesmo que seja uma garoa fraca. O sol pode até se esforçar para aparecer, mas o que deve predominar mesmo é o tempo mais nublado neste início de semana. Mínima de 15 e máxima prevista de 21 graus em São José dos Campos e Jacareí. Já no litoral norte, mesmas condições do vale. O dia deve ser de tempo nublado e chuvoso durante o dia e a noite. Mínima de 19 e máxima de 21 graus em Caraguá e São Sebastião. Na Serra da Mantiqueira, a última segunda-feira de maio deve ser de chuva e tempo fechado. Em alguns momentos, o sol pode até aparecer, mas entre muitas nuvens. Mínima de 11 e a máxima não passa dos 18 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Pelo que a gente está vendo aí, Vanessa, a gente vai ter que esperar mais um tempinho para o sol aparecer. Por enquanto, que possamos continuar bem agasalhados. Abre aspas. Obrigada, Fernanda, pelas informações, é verdade, viu? O tempinho já mudou e hoje, com muito carinho aqui em nosso estúdio, a gente vai falar sobre esse assunto, que é a saúde respiratória no inverno. E ninguém melhor que ele, que é o Dr. Alain Mesavila, ele que é alergista e imunologista. Hoje, gentilmente, participa conosco ao vivo aqui em nossos estúdios. Doutor, uma alegria sempre poder recebê-lo e conversar sobre esse assunto de tanta relevância. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu acho que esse assunto vai esclarecer bastante coisa. Com certeza, né, doutor? E o pessoal que quiser também interagir conosco, participar, pode mandar a pergunta para o nosso WhatsApp 12 3019 8801 ou também pela transmissão no Instagram do senhor, né? Isso, meu Instagram, @Dr. Alain Mesavila. Estamos fazendo a transmissão ao vivo e podem mandar perguntas por lá também. Com certeza. Doutor, eu disse aí inicialmente, até brinquei, né? Que se a gente perguntar, né, se você conhece alguém que esteja gripado, resfriado, tossindo, vai ser difícil a gente encontrar alguém que diga assim, não conheço ninguém. Porque às vezes pode ser a própria pessoa que esteja assim nessa situação, né? Até brinquei lá num videozinho convidando o pessoal para participar e eu tava tossindo e não era brincadeira não, viu? Era real mesmo. Desde a semana passada a gente tá num processo melhor aí de recuperação. Mas parece que esse mês de maio muitas pessoas ficaram gripadas, resfriadas ou com algum tipo de it aí. É real isso? É só uma impressão nossa, o senhor que tem essa convivência diária no consultório? Então, realmente isso é uma coisa real, sim. Tá, a gente vê que normalmente nessa época do ano já é uma época que já tem mais infecções de vias aéreas superiores. Mas esse ano foi um pouco diferente, né? Nem entrou o inverno ainda. Pois e é. nós já tivemos um surto aí de um monte de doença respiratória, né? Inclusive você tinha me perguntado se... Doutor, fica doente? Fiquei doente também, como eu tava até brincando aquela catarreira toda no início do mês. Mas realmente a gente vê que aumentou muito o número mesmo, tá? Até um surto de laringite, as crianças estavam com aquela tosse de cachorro, aquela tosse rouca, né? E aí não adianta, pega os adultos também. Eu até brinco assim, a criança que não tá doente essa semana que vem ela vai ficar. Meu Deus do céu. E é tão interessante a gente pensar nisso, porque assim, como a gente destacou, o inverno ainda não chegou, nós estamos aí nos últimos dias do mês de maio, né? Inverno começa mais pro finalzinho, depois aí de meados, dia 21, né? De junho. Uhum. E muitas pessoas não se atentam a isso. A gente acha que essas alergias ou mesmo esse tipo de doença só tem relação direta com o inverno. E não é isso, né, doutor? Não é isso. A gente tem que entender primeiro
que o paciente alérgico, que tem uma rinite alérgica, né, ela pode se confundir muito com quadros de resfriados. Então é sempre muito importante a gente deixar as doenças de base sempre muito bem tratadas. Então aquele paciente que acha que ele fica resfriado o ano todo, na verdade ele pode ter uma rinite que não está controlada. E chega essa época do ano, vai piorar sim. A alteração climática, a umidade do ar, isso leva a uma alteração de toda essa parte respiratória que propicia o paciente a pegar mais resfriados. Agora uma pergunta que chega pra gente aqui. Olá, boa tarde. Gostaria de saber do doutor em relação a tempo de recuperação. Ouvi você comentando, Vanessa, que as pessoas estão demorando mais para melhorarem e é essa a impressão que eu tenho. Existe uma explicação para isso, doutor? Porque eu até brinquei, né, que eu desde o começo do mês estou aí dentro desse quadro, né? O senhor comentou que também tem alguns conhecidos que estão nessa situação. Parece que está demorando mais. Será que é a gente que está confundindo os diagnósticos muitas vezes? Pode ser as duas coisas, tá? A gente vê que normalmente os quadros de infecções de vias aéreas superiores, eles têm um tempo de 7 até 14 dias para melhorar. Então, a gente vê que dependendo do vírus que está circulando, isso pode se estender mais um pouco. Sim. Os sintomas podem se estender mais um pouco. E aí, é interessante a gente sempre tratar e remediando, na verdade, né? Porque o vírus é o próprio organismo que tende a eliminar ele. Então a gente vê que sim, está um pouco maior, talvez pelo vírus que esteja circulando aí no momento. Inclusive, né, muitas vezes a gente pode não dar conta, mas nós tivemos aí alguns dias de temperaturas mais baixas, no outro dia temperaturas bem altas, mas o tempo ficou seco por muitos dias, né? Ontem que a gente teve uma garoinha, hoje uma garoinha, nada ainda tão relevante assim, mas já ajudou, claro. Mas esse tempo seco também favorece ao aumento desses vírus? Ao aumento dos vírus, não. Mas ele favorece com que o próprio paciente fique mais suscetível. Por quê? Quando cai a umidade relativa do ar, a nossa mucosa nasal, que é a nossa pele que recobre o nosso nariz por dentro, ela precisa de estar umidificada. E quando cai a umidade do ar, ela fica ressecada. Sim. E aí leva a uma inflamação depois disso. E aí se eu tenho uma mucosa nasal machucada, ressecada, inflamada, fica mais fácil do vírus entrar. E a gente não pode esquecer também da poluição. Verdade. Que também é um fator que faz com que todas essas doenças elas fiquem um pouco mais arrastadas, né? Eu também atendo em Santa Catarina, numa cidade pequena lá. E aí eu fui para lá agora no mês que passou. Quando eu voltei, desci do avião, o nariz já trancou. Então é a poluição que ajuda também. E isso a gente tem que ficar atento. Agora, doutor, é muito comum, né? O senhor que é alergista e imunologista, a gente ficou um pouquinho doente ali, seja deu um espirrinho, deu uma tossinha, já fala, tá com a imunidade baixa. A gente, depois aí, até da questão da Covid mesmo, a gente ouviu muitas pessoas entendendo ou mesmo falando um pouco mais sobre a imunidade. Sempre vai ter relação com a imunidade quando a gente fica gripado, resfriado ou com uma crise de sinusite, rinite? Sempre tem relação ou nem sempre? Sempre tem relação, sempre. Porque o nosso sistema imunológico, ele vai combater tudo o que é estranho. Porém, o que a gente precisa entender é qual é a definição de uma possível imunidade baixa, né? Então, quando nós estamos falando em imunodeficiências, que hoje a gente chama de erros inatos da imunidade, normalmente nós estamos falando em alterações imunológicas que normalmente são por falta de algum dos componentes do nosso sistema imunológico, mas isso sempre leva a quadros mais graves. Então, por exemplo, os resfriados que a gente pega, há uma diminuição da imunidade? No paciente normal, não. Por quê? Tudo aquilo que eu estou tendo como reação é o meu sistema imunológico, que reconheceu o vírus, que está combatendo o vírus e que depois eu vou fazer uma memória. Mas, por exemplo, vamos supor que é um paciente que ele pegou uma simples infecção de garganta. Ele começou a tomar antibiótico e não resolveu. Aquilo evoluiu para um quadro de uma pneumonia e essa pneumonia foi difícil de tratar. Teve que internar, o quadro evoluiu gravemente.
Percebe que tem uma diferença nesse paciente? Ele é um paciente que não está competente para atingir, para tratar, combater aquela infecção. Então esse sim é um paciente que normalmente a gente tem ali os erros da imunidade, que a gente tem que fazer uma investigação para ver se o paciente realmente foi só a bactéria que foi mais forte do que o organismo ou se realmente está faltando alguma coisa. Então, normalmente os quadros de resfriados, a gente não tem uma baixa da imunidade, e sim uma resposta da imunidade. Isso é muito interessante e importante a gente saber. Com certeza. Agora, doutor Alain, antigamente era mais comum, né, principalmente nessa época do ano, a gente perceber aí crianças com esses quadros, principalmente, né, gripe, resfriado, ou uma alergia, ou bronquite. Mas agora parece que os adultos estão mais alérgicos, a gente pode dizer assim? É impressão minha ou não? Na verdade, a gente sabe que o número de pacientes com alergia, ele está subindo. Tem aumentado mesmo? Tem aumentado, principalmente nas crianças, mas a gente percebe sim que os pacientes adultos, eles também vêm apresentando mais sintomas, tanto de alergia, tanto respiratória, como de alergia de pele, sim, né? Sim. A gente sabe que alergias alimentares, eles são mais na criança ainda, mas ainda tem alguns adultos. E sim, a gente vê que isso está aumentando, e a gente sabe que a alergia ela é multifatorial. Né? Então, por exemplo, o estilo de vida, a alimentação, a prática de atividades físicas, a poluição, como nós já conversamos, o excesso de fumaça, cigarro e tudo isso leva a um dano celular de pele, de mucosa nasal, por exemplo, e pode sim propiciar ali ao quadro de alergia. E outras doenças correlacionadas também. Por exemplo, o paciente estressado ele pode ter refluxo que pode simular sintomas de rinite. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tem pergunta chegando aqui, você continue participando conosco, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas pergunta aqui, com a Covid, doutor, tudo isso piorou? Esse aumento pode ter a ver aí com a questão da Covid? E quem toma a vacina da gripe, isso pode ajudar no quadro alérgico? Excelentes perguntas, tá? Vamos primeiro em relação ao Covid, tá bom? A gente sabe que o Covid, ele foi uma doença que ele trouxe grandes novidades pra gente. Ele era um vírus que nós não sabíamos como ele ia se portar, e ele é realmente um vírus que pode se portar de muitas formas, acometendo cada paciente de uma forma específica. E a gente sabe que alguns pacientes que tiveram Covid, eles realmente se mostraram mais alérgicos depois. Verdade. Foi como se a gente tivesse um estímulo imunológico e o paciente começou a perceber aquilo que ele não percebia. Então o sistema imunológico começou a perceber que, por exemplo, aquele ácaro faz mal. Ou o paciente que tinha ali um quadro de uma rinite controlada, ele começou depois do Covid a ter os sintomas mais intensos. E isso sim a gente pode falar que o Covid pode ter mudado este padrão, né? E relacionado, se o Covid poderia estar correlacionado com esse quadro que nós estamos vivendo no momento, eu acho que não. Eu acho que são outros vírus, a gente não pode esquecer dos outros vírus que estão circulando e que sempre vão circular. E a vacina da gripe é muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que o vírus da influenza, que é quando nós estamos vacinando para a gripe, ele é um vírus comparado ao Covid muito mais grave. Principalmente em crianças e em idosos. Nossa, né? que importante isso, porque Sim. A gente ficou com o contrário na mente, né? Ficou com o contrário. Porque a gente sabia, a gente imaginava que o Covid ele fosse ser o vírus mais intenso, mas a gente viu que ele teve algumas mutações, que ele ficou teoricamente mais fraquinho, né? Não que ele esteja, que acabou, mas a gente vê que é muito grave. E a gente tem uma prevenção que é a vacina contra a gripe. A gente tem que tomar essa vacina contra a gripe. Por quê? Porque o vírus da influenza, ele leva a algumas complicações e complicações Sim. muito rápidas. Então, por exemplo, crianças que que não foram vacinadas, pegam o vírus da influenza. A evolução de 2 a 3 dias, ela já tem uma pneumonia viral muito grave, que isso toma o pulmão, e a gente tem vários tipos de pneumonia, e a pneumonia viral não tem um tratamento específico. Lógico que a gente vai fazer ali os medicamentos para pro vírus que a gente tem hoje em dia, mas mesmo assim a evolução é muito rápida. Então,
atinge muito crianças, atinge muito idosos e a vacinação é muito importante. Mas a vacina contra a gripe não vai ajudar e nem alterar nada de um quadro alérgico, tá? E só fazendo um viés rapidinho, lembrando que crianças que têm alergia ao ovo podem tomar e devem tomar vacina contra a gripe. A única vacina que não pode ser feita no paciente alérgico ao ovo, e aí a gente tem protocolos para isso, é a vacina da febre amarela. As outras vacinas, elas estão todas liberadas e o paciente alérgico ao ovo tem que tomar a vacina contra a gripe. Tá, pergunta aqui, quem mandou pra gente foi a Vanilza. Passo com o Dr. Alain, levo o meu netinho Rian. Médico muito bom e humano. Tá aí, ela se identificou. Que bom, obrigado. Um abraço pro Rian também, que é o netinho lá, paciente do doutor. Um abraço, Rian. E é tão interessante a gente pensar nisso, né? Essa questão de diferenciar. E aí eu gostaria que o senhor diferenciasse para o nosso ouvinte, doutor Alain, em relação a essa questão. Porque a gente, né, até brinquei há pouco ali na redação, falava assim, a gente às vezes não sabe dizer se está gripado, se está resfriado, se está com sinusite, se está com rinite, a gente já não sabe mais o que é. A gente deve tô com it aí, mas às vezes não é. Como que a gente consegue diferenciar, doutor? Vamos lá. Primeira coisa que realmente as duas coisas se parecem muito. Sim. Né? Os sintomas de vias aéreas, eles parecem muito. Porque é a inflamação da mucosa nasal, é a inflamação da pele que recobre o nosso nariz por dentro, principalmente, né, quando nós estamos falando em resfriados. Então, a gente sabe que o resfriado, ela é uma rinite. Só que ela é uma rinite infecciosa. Ela é uma inflamação da pele que recobre o nosso nariz por dentro, que é diferente da rinite alérgica, que também é essa inflamação, mas eu tenho um mecanismo alérgico atrás. Eu tenho que reconhecer alguma coisa, então eu reconheço os ácaros, que é o bichinho que fica lá na poeira de casa, e toda vez que eu entro em contato com esse ácaro, ocorre uma alteração no meu sistema imunológico naquele local ali, que vai reconhecer, vai trazer esse ácaro, essa proteína, e vai estimular e fazer uma reação como se fosse uma reação de defesa. Então, por isso que o nosso nariz entope, que é para evitar com que isso passe para dentro, né, e ir para o pulmão. E os sintomas da rinite, eles, alérgica principalmente, são sintomas mais crônicos. Então o paciente tem o nariz entupido, o nariz que escorre, tem espirros, a coceira no nariz, coceira no olho, coceira na garganta, coceira na orelha, porque está tudo interligado, e normalmente fica mais nesses sintomas. São sintomas que atrapalham muito a qualidade de vida, mas eles ficam mais nesses. Agora, quando eu tenho uma rinite por causa de um vírus, que o vírus chega lá na pele do meu nariz e machuca aquela pele, causa uma inflamação, eu também posso ter estes sintomas, como o nariz entupido, o nariz escorrendo, mas pode vir acompanhado de outros sintomas. Então, na criança, vem acompanhado de febre. Gente, alergia não dá febre. Olha só. Gente, alergia não dá febre. Vou repetir de novo, alergia não dá febre. Então, tá? quando for então uma rinite alérgica, é perceptível até pela questão da febre mesmo, ela não vem. Não vem com febre. E o quadro do resfriado, da rinite infecciosa, ela vem ali com dor no corpo, com prostração, porque o vírus entra na corrente sanguínea, a gente sabe que ele vai atingir os outros sintomas, né? E vai melhorando com o passar do tempo. A rinite normalmente é uma coisa mais crônica. Tá? E é até interessante quando o senhor fala dessa questão, né? Que o vírus vem, aí ele machuca essa partezinha. Eu consigo identificar como se ele machucasse e entrasse. Se ele entrou, é como se fizesse ali uma feridinha. E aí tudo fica mais complicado, né? É isso mesmo. E são todos mecanismos de defesa, né? Isso que a gente tem sempre que perceber. Igual, a rinite alérgica, ela é uma alergia. Na alergia, eu não tenho uma imunidade baixa. Eu tenho uma imunidade alta. Eu tenho uma reação alérgica, uma reação imunomediada exagerada. Esse que é a definição de alergia. Então é que eu vou chegar ali, o ácaro vai chegar, eu vou ter um anticorpo que vai reconhecer e eu vou fazer uma reação inflamatória muito além para tentar tirar aquele perigo ali do nariz. Então é sempre para cima, nunca para baixo nas alergias. E é importante a gente pensar nessa questão de ácaro, porque é assim, né? Eu não sei você que está nos acompanhando, mas
a gente fica nessa expectativa da previsão do tempo, que vai mudar o tempo, que vai esfriar. A gente vai ali até dar uma lavadinha ali na roupa de cama, tal, mas aí esquenta de novo, a gente guarda de novo e aí depois dá aquela esfriada do nada, que a gente não estava preparado, vai lá no guarda-roupa e pega aquele cobertor, aquele edredom ou aquele casaco mais grosso. Tudo isso também é perigoso, né, doutor? Sim, tanto pelos ácaros como por fungos também, né? A gente não pode esquecer que tem pacientes que têm alergia aos fungos, o que é o mofo lá da parede, é o mofo que fica lá dentro. Mas ácaro gosta de lugar quentinho, escuro, meio Esperto, úmido. né? Sim. Então, por exemplo, não tem ácaro na poeira da roça, por exemplo. Não tem, porque pega sol, ventila, o ácaro fica dentro de casa. Então é sempre interessante a gente manter cobertores, lençóis, sempre muito bem higienizados, né? Embalar a vácuo, eu acho que da última vez nós falamos sobre isso. Isso, deu uma dica, né? Isso, embalar a vácuo é muito importante. Você lava lá o edredom, você lava o cobertor, embala ele a vácuo, a gente consegue comprar pela internet. Não é caro esses sacos a vácuo. Casas de utilidades, né, doméstica tem, hoje é mais famoso, né? Com certeza, e aí você vai tirar o ar de dentro do cobertor, do edredom e tudo isso, e tirando o ar, o ácaro não consegue se proliferar, porque ele precisa de ar para viver. Então, quando você tira o ar, ele não vai se proliferar. Então, você lava, você guarda e imediatamente esfriou. Pode abrir que não vai causar nenhuma alergia, ele vai estar com cheirinho de amaciante ainda. Tá vendo só? Tem mais participações aqui. Boa tarde, Vanessa, doutor Alain. Vamos lá, é o Walter do Bosque dos Eucaliptos. Ele diz assim, ó, resume aí, Vanessa, vamos lá, uma curiosidade na pergunta. Estou com as vias aéreas, nariz e garganta bem complicadas desde março. Primeiro, o diagnóstico foi algo relacionado à crise alérgica asmática e algo psicológico. Tomei antibiótico e outras medicações recomendadas e ainda uso de bombinha para controlar a parte respiratória. Exames feitos não apontam nada preocupante, mas tive a recuperação 100% mas não tive a recuperação 100% e ainda tô que tô, diz o Walter aqui, abraços. Isso é real, você vê desde março com esse quadro e cuida, toma antibiótico e aí faz exame, não deu nada, mas ainda não tá 100%, como é que fica? Fala, Walter, e aí? Tudo bem com você? Vamos dar uma dica para ver se você consegue melhorar isso aí. Bom, o Walter ele fala pra gente que ele tem alguns dados que é importante. Então ele é um paciente provavelmente asmático. Bombinha, né? Ele falou que também, né? Nós estávamos conversando sobre isso antes de entrar aqui no ar, que rinite e asma eles andam juntos. A gente sabe que a bronquite, acho interessante a gente falar a diferença entre bronquite e asma. Tá? Então, primeiro, a bronquite, eu tenho bronquite aguda e bronquite crônica. A bronquite aguda, normalmente, ela vem por causas infecciosas, quadros virais, pneumonias. Pode até ter devido a algum poluente, alguma coisa nesse sentido, que é onde o meu pulmão fecha, como um mecanismo de defesa, fecha as vias aéreas, estreita mesmo, é como se estreitasse as vias aéreas, e aí dá falta de ar porque não entra o ar, e faz aquele chiadinho como se fosse de gato, que é o barulho do ar passando por essa via estreitada, tá? Normalmente nas bronquites agudas, isso vai embora e não volta mais. As bronquites crônicas, elas são quadros já de cicatrização pulmonar, onde o meu pulmão ele já sofreu um dano e ele fechou e não abre mais. Então aí que está o DPOC, o paciente que tem enfisema, né, que é minha função pulmonar já comprometida e dificilmente ela vai voltar ao que ela era. Então é meu pulmão fechado e que ele não abre mais. E a asma, apesar do que o pessoal assusta com o nome de asma, a asma é uma doença onde a minha via aérea é reversível. O que é isso? É como se fosse uma bronquite aguda, só que persistente. Meu pulmão fecha e abre e fica tudo bem. Só que, quanto mais o meu pulmão vai fechando e abrindo, eu vou fazendo cicatrização pulmonar. E isso pode remodelar o meu pulmão. O que é isso? O meu pulmão pode perder a função. Vai fazendo cicatrização é dura e eu vou começando a perder a função. Perde a entrada e saída de ar. Por isso que hoje em dia, os nossos protocolos internacionais que guia a asma é o GINA, eles falam de um tratamento mais agressivo da asma no início, para evitar com que o paciente perda a sua função pulmonar. Vamos voltar lá no Walter. Então,
Provavelmente o Walter ele é um paciente asmático e a gente sabe que o paciente asmático, mais de 98% são quadros alérgicos e provavelmente ele tem uma rinite associada. Primeira coisa que a gente tem que orientar é: o seu quadro de base está controlado? Então, Walter, a sua bombinha está fazendo efeito? Walter, você está fazendo a bombinha certinho? A sua técnica está adequada? E a rinite? Tem rinite? Não tem rinite? Ela está sendo tratada? Porque o Walter, provavelmente, ele é um paciente alérgico. E por ele ser um paciente alérgico, a gente precisa controlar o quadro alérgico para tentar melhorar, inclusive, aqueles sintomas que a gente achar que está com o quadro de um resfriado e que, na verdade, não é. Pela história, parece um quadro alérgico descompensado. Porque se a gente fosse pensar que fosse um quadro infeccioso como ele teve lá atrás... E ele tomou antibiótico, que ele tomou antibiótico, ele já ia estar mais descompensado. Então, provavelmente é um quadro alérgico. Então, é interessante, Walter, a gente dar uma atenção mais para o seu nariz, dar uma atenção mais para o seu pulmão e ver se está tudo bem. Com certeza. E o importante é isso, né? A gente realmente não se acomodar. Igual ele falou, desde março, ele tá se cuidando, né? Dentro das possibilidades, mas tá buscando um mecanismo aí, porque, como ele disse, né? Ele ainda tá lá, não tá ainda 100%. E a gente tem que buscar, porque o inverno ainda nem começou e a gente já precisa se precaver, né, doutor? Com certeza. Então vamos dar uma atenção, Walter, pra gente não perder essa função desse pulmão, hein? Com certeza. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Alain Mesavilla, ele que é imunologista e também está falando um pouquinho pra gente, de alergista, né? Falando um pouquinho pra gente sobre a saúde respiratória, não só no inverno, né? Durante todo o ano aí, mas principalmente nesse período que antecede o inverno, logo a gente entra, né, nessa estação do ano pelas temperaturas mais baixas, mas também pro tempo mais seco. Como é que a gente pode já se preparar ou mesmo preparar o nosso organismo para acolher essa nova estação? Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já. Tem mais participações? Você continue participando conosco. 12-30-19-8801. Depois do intervalo a gente continua aqui com as suas perguntas. Até já. Abre aspas. Abre aspas. As coisas não estão indo bem? Ouça algo diferente. Rádio Canção Nova. Ela leva em sua sintonia mais coragem e unção para a sua vida. Acreditamos que por meio de Jesus Cristo somos mais que vencedores. A verdade de Deus, através da palavra. Em 2022, a Canção Nova reza com você, participa das suas lutas e intercede por você todos os dias. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Tarde de adoração na Canção Nova em São José dos Campos. Venha louvar, adorar, rezar o terço da misericórdia a partir das 3 horas. E encerramos com a bênção do Santíssimo Sacramento. Missionários da comunidade Canção Nova conduzirão este momento de adoração com você. Toda quinta-feira é um dia especial na Canção Nova. Informações 12-39-23-12-28. A Casa do Bom Samaritano Canção Nova oferece de forma gratuita serviços de aprendizagem, higiene pessoal, alimentação, orientação, atendimento espiritual e acolhida humanizada, proporcionando aos mais necessitados toda a estrutura para a restauração de suas vidas. A Casa do Bom Samaritano, ela me acolheu no momento que eu estava passando por muita dificuldade financeira. Ajude a Canção Nova e invista na promoção da pessoa humana. Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova. Salve o nosso WhatsApp. 12-30-19-8801. Nosso WhatsApp. 12-30-19-8801. 12-30-19-8801. Do coração de Deus para o coração do Vale. Canção Nova. Canção Nova no coração do Vale. Atenção, sócio de São José dos Campos. Faça a sua contribuição neste mês na Casa de Evangelização da Canção Nova. Horário de atendimento: segunda, das 9 às 21 horas. Terça a sexta-feira, das 9 às 18 horas. E aos sábados, das 9 às 13 horas. Mais informações: 12 39 23 12 28. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Muitos jovens
Cristo chama, Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor sonhado por Deus e abraçado pelos jovens do mundo todo. Vozes que precisam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2023. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Esta é a Rádio Canção Nova, ZYW 822, 95.9 FM. Emissora pertencente à Fundação João Paulo II. Transmitindo de São José dos Campos, São Paulo. Do coração de Deus para o coração do vale. Abre aspas. Abre aspas. 1h mais 4 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas, hoje segunda-feira, dia 29 de maio de 2023, e hoje nós estamos falando um pouquinho sobre a saúde respiratória no inverno, né? Nessas estações do ano que as temperaturas estão mais baixas, o tempo mais seco, qual que é a relação direta do frio, tempo seco, com a nossa saúde respiratória? Hoje quem nos auxilia é o alergista e também imunologista, Dr. Alain Mesavila, falando um pouquinho pra gente aí sobre essas questões. E nós continuamos aqui com o nosso convidado de hoje. André, tem pergunta aqui em áudio? Vamos ouvir? Bom dia, eu gostaria de perguntar para o doutor se é válido que alguns médicos falam para nós tomarmos 3 meses antes a vitamina C, que ajuda na diminuição do quadro antigripal. Opa. E toda vez que temos rinite, ficamos com sinusite também? Não tem um tratamento, uma vacina? Aí a pergunta, a pessoa não se identificou? Aqui, a Eliana Nunes mandou, ela quer saber primeiro sobre a questão da vitamina C. Se tem aí alguma função, diz que alguns médicos recomendam uns 3 meses antes, ali acredito que seja do inverno, né? Para ajudar ali naquela imunidade. E a questão se todas as vezes que a gente tem sinusite, rinite, está sempre relacionado. Excelente pergunta. As vitaminas são perguntas que sempre aparecem. Não tem jeito. São perguntas muito válidas, tá bom? Não sei se alguém vai perguntar da vitamina D, mas já vou antecipando que é importante sim a vitamina D, só que nas doses adequadas, tá bom? A gente não faz hipersuplementação de vitamina D, pode causar alguns danos renais e tudo isso. Se o paciente tem deficiência de vitamina D, a gente repõe. Caso contrário, não, tá? Bom, da vitamina C, não existe nenhum protocolo que mostra isso, tá? De fazer uma prevenção com vitamina C. A gente sabe que o excesso de vitamina C, ele é excretado na urina. Então, o que nós orientamos normalmente é manter uma alimentação saudável, tá bom? Alimentação saudável com muitas frutas, frutas cítricas, suco de acerola, laranja, que ali a gente já vai ter um bom aporte de vitamina C. Caso, por uma investigação, a gente vê que a vitamina C está baixa, a gente pode fazer sim uma reposição. Mas não há nenhum protocolo até o momento desta recomendação de fazer preventiva a vitamina C. A gente orienta de forma mais generalizada, isso? Todo mundo tem que tomar vitamina C? A gente orienta mais na própria alimentação mesmo, que a gente sabe que tem fontes muito boas aqui no Brasil, principalmente, porque nós somos um país tropical. A segunda pergunta era sobre... 2 perguntas ali, né? Na segunda pergunta. Então, em relação a toda rinite vira uma sinusite, vamos voltar para conceito. Eu adoro conceito, vocês já perceberam, né? Então, a rinite é aquela infecção da pele que recobre o meu nariz por dentro. Ela pode ser, na maior parte, alérgica ou não, como nós já conversamos aqui. Então, ela é uma inflamação crônica da pele que recobre o meu nariz por dentro. Do quadro alérgico, normalmente eles são pelos aeroalérgenos, que são por ácaros, epitélios e tudo isso. Já a sinusite é a inflamação da pele que recobre os nossos seios paranasais, que são os seios da face, tá? Que é os buraquinhos que nós temos no nosso crânio. Ele tem uma função evolutiva, né? Que eles falam que é para o nosso crânio ficar um pouco mais leve, né? Senão a gente andaria curvado. Então, e eles drenam no nariz. A correlação está aí.
Esses seios da face, eles têm uma drenagem no nosso nariz. Então, se eu tenho uma rinite que ela não está controlada, eu dificulto a drenagem desses seios da face, porque essa secreção normal que a gente produz dificulta a drenagem e essa secreção pode acumular ali nos seios da face. Se por algum motivo há uma ascensão, sobe através do canal que liga lá o seio da face ao nariz, uma bactéria, a gente sabe que pode contaminar esta secreção e pode evoluir para uma sinusite. Então, uma sinusite é a inflamação bacteriana normalmente, a gente sabe que tem inflamação viral e fúngica, mas normalmente uma inflamação bacteriana da pele que recobre os seios da face por dentro, está correlacionada sim com a pele que recobre o nariz. A gente chama de rinocinusite infecciosa. Meu Deus do céu, mas isso não é assim, não significa que a pessoa vai ter a rinite e vai ter a sinusite, cada caso é um caso. Justamente, não significa. Se um paciente ele tem rinite e sempre tem sinusite, isso mostra que o quadro da rinite está descompensado. Então a gente precisa tratar essa rinite para drenar melhor os seios da face. Isso não é uma regra, tá? Então, normalmente as complicações devem ser tratadas, tá bom? E aí a paciente perguntou, mas eu tenho alguma coisa que eu possa fazer? Tem alguma vacina? Tem as vacinas para alergia, né? A gente pega ali o que o paciente é alérgico, faz para ele de forma mais diluída, até for ficando mais concentrado. No início tem alterações dentro das células que melhoram os sintomas e com o passar do tempo o próprio sistema imunológico vai controlando o sistema alérgico através da produção de anticorpo. Por isso que em alguns casos a gente pode falar até de cura e os pacientes que não têm cura eles têm uma melhora muito importante. Então tratando a rinite nesses quadros melhoram as sinusites. Ah, muito bem. Tem mais pergunta aqui. Boa tarde. Cama box com baú, há possibilidade de ácaro por estar fechado, com vários objetos dentro, bolsa, enfim. E aí, doutor, tem alguma relação? A pessoa pediu para não ser identificada aqui. É quase uma fazenda de ácaro, né? Ai, meu Deus. Tem jeito não. Os boizinhos são os ácaros, Os boizinhos são os ácaros. Até que é engraçado, um adendo aqui, que quando a gente vai comprar os produtos mesmo de alergias, né, que eles pegam os ácaros e quebram os ácaros, a gente faz os testes só com as proteínas, por exemplo, aí eles falam, lá na fazenda de ácaros, né? A gente fica pensando, será que é uma almofada? Mas enfim, provavelmente é um lugar fechado, que não tem ventilação, um lugar úmido e vai ter proliferação de ácaros, sim, mas tem uma vantagem aí, né? Ele tá fechado, esse box tá fechado. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de abrir esse box, tá? Mas se ele continuar fechado, é muito difícil com que esses ácaros subam. Porque eles, apesar de eles terem uma perninha, que eles parecem uma aranhinha. Ai, meu Deus. Isso, eles não têm esse poder de passar por aquele vãozinho e subir pra cama, tá? Então é interessante mantê-lo fechado e quando abrir, tomar um cuidado para não levantar aquele pó todo. Acredito que o ouvinte aqui, o ouvinte, né, que pediu para não ser identificado, está se referindo porque agora é muito comum, até por questões mesmo de espaço, né? Aqueles cama box, né, que levanta, porque aí o pessoal já guarda a roupa de cama tudo ali excelente. Dentro, né? E aí fica ali guardadinho as coisas, bonitinho, fecha. Aí eu levantei, dobrei minha roupa de cama, abro, coloco lá. Isso pode ser perigoso demais, né? Pode sim. E aí que entra, seria interessante embalar a vácuo, né? Porque aí fica fácil de você tirar, você pode até passar um pano com álcool ali que vai matar os ácaros, né? Então fica fácil. Então tá aí a dica. Quer usar? Pode usar, né, doutor? Mas tenta fazer essas estratégias. Quando tiver um solzinho também, batendo no quarto, deixa aberto, né? A ventilação é muito importante. Com certeza. Tem mais pergunta aqui. Depois eu tenho uma pergunta no meu Instagram. Vamos então para sua pergunta. Vamos lá. Vamos. Já lembra aí qual que é a pergunta? Então, tá aqui. Bom, vamos lá. É mais sobre tratamento. É Lala Ferreira que tá aqui. Desculpa, eu não sei qual que é o nome completo. Mas vamos lá. Então, é sobre crises de asma, né? Normalmente aqui é sobre tratamento de asma. Então, a gente sabe que a gente tem tratamentos de todos os dias, no paciente que necessita, e tratamentos de crise, tá? Normalmente, a gente precisa usar duas classes de medicações para tratar a asma. A primeira, que são os corticoides tópicos inalatórios. Não se assustem com esse nome. Porque fala corticoide já causa um pânico, né, doutora? Não se assustem. E os broncodilatadores. Então, quando nós estamos falando em corticoides tópicos inalatórios, nós estamos falando em corticoides em doses muito baixas. Então, eles são muito seguros. Nós estamos falando em microgramas.
são doses muito baixas. Então, e quando é usado de forma correta e adequada, ele só vai ajudar ali tirando a inflamação do meu pulmão. E quando eu preciso de uma medicação para abrir o meu pulmão, eu uso os broncodilatadores. Então, a gente sabe que de todos os dias a gente pode usar só o corticoide inalatório ou o corticoide com um broncodilatador. E nas crises a gente pode fazer o resgate tanto com o corticoide inalatório e o broncodilatador ou só com o broncodilatador. Resumindo o que eu falei agora. O corticoide tira a inflamação, mas nas bombinhas são doses muito baixas, as bombinhas mais modernas, e os broncodilatadores abrem meu pulmão quando ele está fechado. A pergunta em específico era a pergunta relacionada tanto na crise como a de manutenção, né? Então fala que o paciente usa uma medicação de uso contínuo. Se o paciente está em crise, a gente não pode tirar a medicação de uso contínuo, porque ele está em crise. Então, por exemplo, o paciente com pressão alta que vai no hospital, que ele teve uma crise de hipertensão, não vai tirar o remédio da hipertensão dele, vai continuar. Da asma é a mesma coisa. Eu vou manter a minha medicação de uso contínuo, ou eu posso até aumentar a dose da minha medicação de uso contínuo, e eu vou utilizar os broncodilatadores, que aqui citou o caso do salbutamol, que é o Aerolin. Então, nas crises, eu posso sim utilizar, e devo utilizar os broncodilatadores. Ah, mas pode acelerar meu coração? Pode. Isso faz mal para o coração? Não. A gente sabe que uma crise de asma, quando eu tenho uma diminuição da saturação de oxigênio, em uma crise de asma onde cai o oxigênio no meu sangue, é muito mais deletério, prejudica muito mais o coração, essa baixa de oxigenação, do que os efeitos da bombinha. A gente não tem mais o Berotec no mercado. Não tem mais? Não tem mais, ele saiu Nossa, de linha. Essa é da minha época, da sua época também, André, né? É, mas é porque ele Nossa, tinha, porque acelerava mesmo, gente. Tinha muitos efeitos colaterais. Meu Deus do céu. Mais efeitos colaterais fora do pulmão, né? Mais ação fora do pulmão do que dentro do pulmão. Então, hoje em dia, a gente preconiza sempre as bombinhas, porque são doses reguladas e chega e faz um benefício maior. Então, a paciente até perguntou aqui se estava usando a bombinha de 12 em 12 horas. Gente, bombinha de crise eu uso na crise. Eu vou repetir isso. Cada bombinha tem a sua função, isso. então. E é na crise. Então, eu vou repetir isso. Então, bombinha de crise eu uso na crise. Então, por exemplo, o paciente entrou em crise agora. E o paciente teve uma crise de chiado. A gente sabe que os pacientes que passam comigo, eles são sempre muito bem orientados nas crises. A gente pode conversar sobre isso também, rapidinho. Eu vou usar a bombinha ali. Eu não preciso usar ela de horário se eu não tiver as crises. Então, eu tive uma crise agora, e aí eu peguei e usei a minha bombinha. Mas, daqui 4, 6 horas eu tive crise de novo? Não, então eu não preciso fazer o uso da bombinha. Eu vou usar a bombinha na crise. Usei agora, daqui 1 hora eu tô em crise, eu tenho que usar a bombinha de novo. Isso eu trago lá da Unicamp. Então, a gente tem essa conduta lá, e é uma conduta que é muito válida, tá? Então, é sempre bom orientar muito sobre os sintomas de crise. Certo? Muito bem. Doutor, mais perguntas aqui, é do Lázaro, nosso ouvinte todos os dias. Boa tarde, Vanessa, do Alain. Gostaria que falasse um pouco da relação de animais domésticos com a alergia e doenças respiratórias em geral, tendo em vista que hoje em dia os pets estão cada vez mais dentro das residências. E como ter esse convívio de forma sadia? Lázaro pega aí numa coisa que realmente é a questão dos pets. Como é que fica essa situação? Excelente pergunta, Lázaro. Tem 2 coisas aí que a gente tem que ficar muito bem atentos. Primeiro, em relação ao que causa alergia. É o pelo do gato? É o pelo do cão? Pode ser. Mas a gente não pode esquecer que o cão e o gato são reservatórios de ácaros. Então, tem paciente que faz sim reatividade ali pro cão? Tem paciente que faz reatividade pro pelo do gato? Tem, mas tem pacientes que quando a gente vai fazer o teste, chega perto do cachorro, tem a crise, mas quando a gente vai fazer o teste não tem positividade nem pro pelo do cão, nem pro pelo do gato. Ou seja, o paciente faz o teste, ele não é alérgico a pelos. Isso. Nem de gato, nem de cachorro. E aí você faz o teste pro ácaro, vem bem grande. Então o paciente ele é alérgico aos ácaros que podem conter no pelo. Então são 2 coisas distintas. Primeiro, se o paciente tem alergia ao pelo do gato, ao pelo do cão, e ele tem sintoma respiratório, e ele quer ter o animal, a gente pode partir para vacina para alergia, que ajuda a melhorar esse quadro. Mas se o paciente
quer ter o animal e não tem a reatividade com os pelos, só com o ácaro, a gente orienta a dar banho o máximo que a raça permite, que vai diminuindo os ácaros no pelo. E aí ajuda bastante, né? A gente não precisa mandar o animalzinho embora, tá bom? A gente pode ficar com ele e tratar as doenças de base. Doutor, mais algumas perguntas aqui que chegaram. Ana Clara, de Jacareí. Doutor, o que é bronquiolite? Minha afilhada foi diagnosticada, tem apenas 2 anos e ficamos bem preocupados. Bronquiolite é uma definição também. Na verdade, a bronquiolite é uma bronquite aguda, lembra? Bronquite aguda é quando eu tenho uma inflamação da pele que recobre o meu pulmão, onde ele vai fechar como mecanismo de defesa, que normalmente é por quadros infecciosos. E na criança, antes de 2 anos, a gente chama a bronquite aguda de bronquiolite. É só uma definição diferente. Mas é uma bronquite, É então. uma bronquite aguda. A gente sabe que a bronquiolite normalmente são de causas virais na infância, principalmente nessa idade, tá? Já emendando. Isso pode virar uma asma? Normalmente não. É muito difícil uma bronquiolite ou uma bronquite aguda infecciosa virar uma asma só se o paciente tiver predisposição pessoal e genética para esse quadro alérgico. Mas tratando ali tá tudo certo, né, Tratando, doutora? tá Ela tudo certo. tá preocupada aqui. Tem mais uma pergunta que chegou pra gente aqui. O Marcos Antônio de Caçapava. Doutor, tem uns 3 meses que estou com uma tosse, mas só tosse, com catarro. Isso é normal? Porque já tomei vários antialérgicos e nada melhora. Aí eu vou até aproveitar a pergunta dele e gostaria que o senhor falasse um pouquinho em relação à questão de uso de antialérgico por conta própria também. Porque, infelizmente, né, às vezes na correria do dia a dia, a gente passa ali na farmácia, tá com uma tosse, compra um antialérgico por conta própria e começa a tomar, e toma 1, 2, 3, 5 vidros, não resolve, a gente continua com o problema, mas acha que mais um vidrinho vai ajudar. Como é que fica essa situação? Certo. Então vamos falar primeiro do remédio, depois a gente vai para a pergunta do Marco sobre a tosse dele. Bom, a gente tem que diferenciar as classes dos remédios. Primeiro, o pessoal confunde muito antialérgico com corticoide. São coisas distintas. Corticoide pela boca, que é diferente dos corticoides tópicos de bombinhas, de pomadas e tudo isso, os corticoides pela boca ou sistêmicos injetáveis de uso contínuo, isso faz muito mal. Então nós, alergistas, nós não gostamos de jeito nenhum daquelas injeções de corticoide que duram um mês. Não gostamos, tá? Mas a gente faz o uso ali de bombinhas de corticoide, repito aqui, elas são nossas amigas. E então, diferenciando, a gente sabe que o uso do corticoide crônico não é legal. Faz mal para todos os órgãos. Isso é uma pesquisa que saiu recente agora. E o uso dos antialérgicos, nós temos 2 classes de antialérgicos. Os antialérgicos de primeira geração e de segunda geração. Os de primeira geração são os mais antigos, que dão sono. Então todo mundo já deve ter tomado algum aí que deu sono, né? E normalmente esses a gente não usa porque eles têm metabolização hepática, renal, invadem barreira hematoencefálica. Então pode agredir o rim, pode agredir o fígado e pode invadir o cérebro, por isso que dá sonolência. Então esses a gente não usa. O que normalmente a gente usa são os de segunda geração. Loratadina, desloratadina, levocetirizina. E esses, afexofenadina, belastina, e esses a gente pode usar até com um pouco mais de segurança. Porque a gente sabe que eles não fazem muito, não têm efeitos colaterais muito importantes. E não são metabolizados no fígado, tem uma excreção mais tranquila. Então esses normalmente já é mais tranquilo de tomar em casa. Até de uso crônico, porque a gente sabe que a gente tem uma doença que chama urticária crônica espontânea, que a gente quadruplica a dose habitual do antialérgico de segunda geração, que a gente chama de antihistamínico. Então esse sim, a gente pode até tomar com uma certa tranquilidade. Agora voltando à pergunta da tosse. Marcos, uma tosse de 3 meses, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial dessa tosse, tá? Se não melhorou com antialérgico, provavelmente ela é uma tosse que não é de origem alérgica. E ele diz que tem catarro. Isso, e tem catarro. Então, será que é alguma coisa no seu pulmão? Algum médico já fez alguma ausculta em você? Você tem sintoma de refluxo? Você tem alguma coisa? Como você está tomando algum remédio para pressão? Que tem remédios para pressão que dão ali tosse. Você tem problema cardíaco? Seu coração está controlado? Fuma.
Então eu acho é multifatorial, Marcos. Eu acho que deve sim fazer uma consulta para ver até com o pneumologista, para ver a fundo de onde está essa tosse, porque normal não é. Doutor Alan, estamos já caminhando para o final aqui do programa. Vamos falar sobre aquilo que todo mundo quer que o senhor diga para a gente. A fórmula mágica, brincadeira. Mas enfim, tem como a gente prevenir de alguma forma? Tem como a gente no dia a dia ter algumas atitudes que possam trazer uma prevenção e também nos ajudar, mesmo que a gente tenha ali um quadro alérgico ou uma gripe, um resfriado, enfim, que a gente consiga se sair bem aí desses quadros? Vamos lá. Primeiramente, peço desculpas, mas eu não tenho essa fórmula mágica, tá? Doutor, como assim? Mas, vamos lá. A gente sabe que primeira coisa, a gente tem que controlar as nossas doenças de base, principalmente as doenças alérgicas. Então, o paciente que tem rinite, o paciente que tem asma, tem que ser controlados. A doença alérgica respiratória não controlada, ela aumenta o risco de infecções de vias aéreas superiores, tanto se for de respirar de boca aberta ou até mesmo pela própria facilidade da introdução dos micro-organismos. Então, a gente tem que tratar a nossa doença de base. Lógico, a gente tem que ter uma boa alimentação. A gente sabe que a imunidade começa no nosso intestino. A produção de anticorpos começa no nosso intestino, principalmente de IgA. Então a gente precisa ter uma alimentação saudável. Frutas, verduras, saladas, para o nosso intestino funcionar de uma forma mais adequada, certo? Atividade física é importante, diminuição do estresse. A gente sabe que com a atividade física a gente aumenta números de anticorpos, aumenta números de mecanismos imunológicos. E a gente sabe que o estresse, por exemplo, e a não atividade física faz com que a nossa imunidade, com que os parâmetros imunológicos eles caiam mesmo. O estresse oxidativo faz com que caia. Então a gente tem que tratar principalmente as nossas doenças de base. Lógico. Tem como a gente fazer algumas medicações que ajudam? Tem sim. Por exemplo, o paciente que a gente vê que ele tem muitas infecções de vias aéreas superiores, a parte da imunidade está ok, lembrando que é sempre bom a gente fazer uma triagem imunológica, a parte da imunidade está ok, mas ele tem algumas infecções de garganta de repetição, a gente tem alguns tipos de tratamento, por exemplo, vacinas com bactérias, né? A gente pega as proteínas das vacinas, faz o sistema imunológico fazer uma resposta, mas é tudo individualizado. Mas o estilo de vida é sempre, melhorar o estilo de vida é sempre a melhor forma para resolver isto. Lavagem nasal, doutor Alan. Ótimo, excelente. Ajuda? Excelente. Vamos lá. Lavagem nasal é uma controvérsia, inclusive no último congresso que eu fui, que eles falam, fala uma coisa, um fala outra. Qual é a minha opinião pessoal? Primeiro, o importante é colocar soro no nariz, independente da forma, tá? Se o paciente se adapta com o alto fluxo, aquele que entra o soro de um lado e sai do outro, ele não se sente mal com isso, não sente que está interferindo a orelha, não sente que se sente mal, ele pode fazer. Se o paciente se adapta a fazer o soro no nariz com conta-gotas, ótimo. Se o paciente se adapta a fazer o soro no nariz com spray nasal, ótimo. O importante é colocar soro nesse nariz. Inclusive, tem um otorrino que faz parte lá da USP, da parte da alergia, né? Ele é o chefe, ele é responsável pela alergia na otorrino da USP. Ele é contra a lavagem nasal de alto fluxo. Ele fala que o baixo fluxo é melhor, o alto fluxo é mais para levar remédio quando o pessoal faz alguma cirurgia de seios da face. Então ainda é muito controverso, mas a minha opinião o importante é colocar soro no nariz, independente da forma. Até porque ajuda a dar aquela umidificada, né? Com certeza, o tempo fica muito seco e aí fica ruim. Hidratar bastante, beber bastante água, Com né, doutor? certeza. Que faz toda a diferença também. Doutor Alan, mais uma vez, obrigada pela presença aqui e, sem dúvida, em outras oportunidades estaremos de volta aqui para falar sobre esse assunto, porque, como o senhor disse, né, cada caso é um caso e é muito importante a gente ficar atento ali aos primeiros sinais, né, e saber diferenciar, buscar um profissional aí para nos ajudar a entender, porque às vezes a gente está tratando A, mas é B, ou às vezes não está tratando nada, né, e tratando
fazendo coisa que não tem nem relação com aquilo, né? E prejudica ao invés de ajudar, né? Com certeza. Muito obrigada. Para quem quiser seguir nas redes sociais também, doutor? Pode seguir, é Dr. Alain Mesavila, tá? É só me seguir lá, tem bastante informação legal. Bacana. Obrigada, doutor. Até a próxima. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo meu. Tá aí, doutor Alain Mesavila, ele que é imunologista e também alergista, hoje falando um pouquinho aí sobre saúde respiratória. Abre aspas. E sempre antes de encerrar, a gente traz uma reflexão do dia e a reflexão de hoje diz o seguinte: nunca é perda de tempo se você conseguiu aprender algo. Esqueça tudo que deu errado ontem. Hoje é um novo dia, uma nova oportunidade para acertar e ser feliz. Enxergar o lado bom das coisas é uma escolha sua. Assim chegamos ao final do programa Abre Aspas, nesta segunda-feira, hoje dia 29 de maio de 2023, agradecendo a sua companhia, a sua participação e não se esqueça, o programa Abre Aspas volta na sexta-feira com mais um tema para você. Dia 2 de junho estaremos de volta a partir do 12h30 e eu, claro, espero a sua companhia. Uma excelente tarde a todos, uma semana abençoada, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Abre aspas. Abre aspas. Maio, mês dedicado à Mãe de Jesus. Ela que com seu amor de mãe acolhe e educa cada filho que a ela recorre. Não temas levar Nossa Senhora para sua casa. Peçamos à Virgem Maria a graça da prontidão e serviço a Deus e aos irmãos. Aprendamos a seu exemplo ouvir a Deus por meio da oração. Dóceis à sua vontade e atentos à sua voz. Na casa de Maria, eu sei que é o meu lugar. Solta a tua voz, solta a tua voz. Canção nova, a Casa de Maria. A Eucaristia é o pão de cada dia, que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Toda segunda, terça-feira de cada mês, a Canção Nova estará na Paróquia Sagrada Família, no bairro Vila Ema, com a Santa Missa às 7h30 da noite.